Paulo então está contrapondo aqui a prática dos coríntios com a sua autoridade de apóstolo, que ele aqui faz questão de dizer que tinha, e afirma que quando ele regula o culto dos coríntios, ele não está tentando impor o seu gosto acima do gosto dos coríntios, porque em muitos momentos é isso que acontece. O culto não pode ser do seu jeito, o culto não pode ser do jeito que você gosta, o culto tem que ser do jeito que eu gosto. Veja que não é isso que Paulo está fazendo aqui. Olha o que ele diz no verso 37. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que eu vos escrevo. E aqui Paulo então pega pelo pé os coríntios, porque a alegação dos coríntios é: nós somos espirituais, nós temos dons, veja como o nosso culto é cheio de dons. Paulo falou: se vocês têm dons mesmo, se vocês são espirituais dessa forma, acatem o que eu estou dizendo como palavra de Cristo. Porque quando ele diz que ele fala em nome do Senhor, ele está dizendo que ele fala em nome do Senhor Jesus Cristo. Logo, quem ignora a palavra de Paulo, a orientação de Paulo, está ignorando a orientação do próprio Cristo. Sabe qual é o resultado? Verso 38. Se alguém ignorar, será ignorado. A implicação é séria, visto que Paulo não está falando dos seus gostos. Paulo está mostrando a eles a palavra de Cristo. O culto precisa caminhar conforme aquilo que a Escritura ordena. E essa não era uma regra apenas para os coríntios. Perceba que quando Paulo vai falar da autoridade masculina no culto, de quem dirige o culto, ele diz que essa regra não era só para a igreja de Corinto que ele estava dando, mas que era uma regra para todas as igrejas. Verso 33, ele diz assim, parte B: como em todas as igrejas dos santos, ou seja, não vai ser só para Corinto essa ordem, como todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Veja o que está aqui na palavra de Paulo. Ele fala da unidade da igreja, como em todas as igrejas, e ele fala do mandamento bíblico, da palavra de Deus, que vai determinar que a condução do culto é masculina. Paulo não está tirando nada da cabeça dele. Quando nós dizemos assim, não existe pastorado feminino, isso não é uma preferência da igreja presbiteriana ou das igrejas reformadas, é um mandamento da Escritura, que foi deixado de lado, sabe por quê? Não por causa da autoridade da palavra de Deus, mas por causa da cultura. Mulheres podem ser presidente da república, por que elas não podem ser pastoras? Mulheres podem fazer tudo na sociedade, por que elas não podem ser pastoras? Porque Deus disse que não. É muito simples. O que regula a condução do culto? A palavra de Deus. O princípio regulador do culto, crido pelas igrejas presbiterianas, diz que não pode haver no culto nada que não tenha sido ordenado pelo Senhor. A ideia é simples: quando Deus manda fazer, você faz. Quando Deus proíbe você de fazer alguma coisa, você não faz. E quando Deus não fala nada, você não inventa moda. Você não fica supondo que Deus vai gostar daquilo que você gosta. Você reconhece um culto bíblico, verificando se a condução do culto é conforme a palavra de Deus. É por isso que não pode haver dança, não pode ter teatro, não pode ter entrevista no estilo de talk show. Viu a igreja que eles colocaram agora poltronas aqui e o pastor sendo de um lado e o convidado do outro lado, e eles fazem quase lá o Jô Soares 7h30 da noite. Não tem cabimento. Você não vê Paulo fazendo isso, você não vê Pedro fazendo isso, você não vê ninguém fazendo isso. E o pessoal está inventando moda. É por isso que para os presbiterianos, o capítulo da confissão de fé é muito claro. Diz assim: a leitura das escrituras com santo temor, a sã pregação da palavra, a consciente atenção a ela, em obediência a Deus, com inteligência, fé, reverência, o cântico dos salmos, com gratidão no coração, bem como a devida administração e digna recepção dos sacramentos instituídos por Cristo, são partes do culto comum oferecido a Deus, além de juramentos religiosos, votos, jejuns solenes, ações de graças em ocasiões especiais, os quais, em seus vários tempos e ocasiões próprias, devem ser usados de um modo santo e religioso. Só isso. Como afirma o pastor Joseph Piper, e eu gosto muito da palavra dele sobre isso, ele diz: o culto cristão é portátil. Ele pode acontecer em qualquer lugar, basta que você tenha crentes, Bíblia, pão, vinho e água. Aonde é o culto? Em qualquer lugar que a gente reunir. Aqui é bom, aqui é confortável, aqui tem ar-condicionado, mas podia ser no calçadão da praia, podia ser debaixo de uma árvore, desde que se respeite aquilo que Deus disse que deve haver no culto, para edificação da igreja.